Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do Cantinho Star Wars no canal Na Tela. Eu sou o Heitor Teixeira e dessa vez eu tô trazendo para vocês um review e comentários a respeito do terceiro episódio da terceira temporada de O Mandaloriano, também conhecido como O Convertido. Acho justo dizer que esse aqui foi um episódio de cunho político que mostra as intrincadas formas da interação social, quando se trata, é claro, do envolvimento do fator humano. Se bem que em Star Wars chamar de humano pode parecer meio racista, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É um episódio que mostra que a estrada pro inferno tá pavimentada com boas intenções, e a gente tem até um lance deles beberem um pouco no jeitão de contar a história da série Andor, sendo um thriller meio de espionagem e tal, mas sem perder a conexão com o tom da própria série no qual ele está inserido, é claro. Trabalhado em cima do tema das crenças pessoais e do pertencimento. Eu vi aqui algumas similaridades até com Hunger Games e, olha vocês, com Laranja Mecânica. Dá pra sentir também que eles já estão tentando fazer ali uma ponte que liga as histórias dessa época com o que vai vir com as sequels. Porque de alguma forma o Palpatine retornou. Pra não esquecer de fazer isso depois, já deixa o like aí, galera, por favor, ajuda tanto a gente a continuar fazendo conteúdo como esses aqui pra vocês. Então, por favor, deixem o like e considerem se inscrever. Também ativem as notificações. Quem é inscrito aqui no canal sempre é avisado dos lançamentos antes de todo mundo. Então, tá esperando o quê? No final, a gente vai ter um momento de participação da audiência. E a partir desse ponto eu não vou segurar a língua, então fica aí o aviso de spoilers. Se ainda não assistiu o episódio, corre lá, vai ver, depois volta pra cá pra ver os comentários que eu tenho pra fazer. Combinado? Então vamos lá. O episódio começa basicamente na mesma sequência onde terminou no episódio passado. Acho que dava pra emendar as duas coisas e ninguém ia sentir a diferença. A gente tem a Bo-Katan que acabou de salvar o Din Djarin e a gente vê que ela fica com ele por ali tempo suficiente para se certificar de que tá tudo bem com o cara, mas ela também aproveita para dar uma sondada do quanto ele estava esperto lá embaixo, quanto ele estava consciente o suficiente para entender o que aconteceu em volta deles, já que ela acabou de ver um mitossauro, mas aparentemente ela vai guardar essa informação para si, para usar no momento que lhe seja mais oportuno. Como eles não necessariamente são amigos, não dá para dizer que isso foi mancada da parte dela em termos de traição ou falta de lealdade. Mas de qualquer forma, se eles estavam trabalhando bem antes, e a gente vai ver que eles ainda trabalham bem aqui nesse episódio, fica um lance de falta de confiança nesse ponto. Ao deixar o planeta, eles são atacados por TIE Interceptors. Inclusive tem vídeo sobre esse tipo de nave aqui no canal, no Almanac de Nave. Vou deixar um link para vocês nos cards. Dá uma conferida lá para vocês saberem um pouco mais a respeito dessa tecnologia. Sabendo que a situação está complicada, ele oferece ajuda, mas para isso ele precisa voltar para a própria nave dele, já que ela também é um caça feito especificamente para situações como essa. Mas para isso, eles precisam voltar para ali, o planeta Lua, que fica do lado do planeta que eles acabaram de visitar, para ele poder ajudar a atacar as naves que estão atacando eles. E para isso, eles têm que voltar para a casa da Bo-Katan. Depois que eles se separam, olha só como fica irônica a coisa. Eu tinha citado agorinha que eles estavam trabalhando bem juntos e de fato eles fazem juntos ali uma cena de ação com as naves no meio de canyons e tudo mais que foi bastante empolgante, até porque sem isso o episódio ia ficar meio paradão, já que depois que tem a virada, o clima passa a ser predominantemente outro, mas enquanto a gente ainda tá aqui é bastante cena interessante com explosões e tal. Até que eles percebem que os TIE Bombers estão começando a destruir o castelo da Bo-Katan, o que não é bacana. E eles notam que tem uma frota gigantesca de naves vindo atacar. O Din, que não é bobo nem nada, se liga que não vai adiantar ficar batendo de frente porque eles estão em esmagadora minoria. Então ele fala pra ela, acho melhor você vir comigo, a gente vai pra um lugar seguro. Ele compartilha as coordenadas com ela e lá vão eles. Curiosamente, nós vamos para Coruscant, numa quebra até meio brusca.
Sendo que a gente achou que a gente estava acompanhando o lugar para onde eles iam, mas a gente entende rapidamente que a gente mudou de foco dentro do episódio e a história que vai ser contada a partir daqui é completamente outra. A gente vê lá o cientista que estava nessa série desde o começo, lá na primeira temporada, que tinha sido um dos responsáveis por ir atrás do Grogu, estava tentando estudar ele, aquele negócio todo, e ele tá lá, oferecendo uma palestra lá TED Talk para uma galera gigantesca, na qual ele fala sobre ser um membro ativo da sociedade e também sobre o trabalho que ele deixou para trás, que era tão importante. Ele aparentemente está com um pouco de medo de ser 100% sincero e honesto na situação ali, porque esse negócio de anistia envolve você pegar pessoas que trabalharam para o Império, mas seriam aquelas que, entre aspas, teriam salvação, que não compartilhavam do pensamento imperial de forma profunda, mas que eram obrigadas a trabalhar para eles, mesmo tendo feito bastante mal para a República e aquele negócio todo, receberiam uma oportunidade de voltarem a ser membros ativos, perdoados e encaixados nessa sociedade. De qualquer forma, ele sabe a importância e o potencial de toda a pesquisa que ele fez, no mínimo do ponto de vista da medicina, então fica aquele negócio de você ver que ele tem essa coisa de gostar bastante da ideia, da possibilidade de que a coisa voltasse a receber alguma luz, alguma esperança de ser continuado ali, mas ele acaba falando a respeito dessas coisas como se ele estivesse se protegendo, até porque é aquela tal história, é difícil você separar quem só trabalhava para o Império e quem compartilhava as ideias deles, porque não é bem uma coisa liga e desliga, preto ou branco, tem aquela escala de cinza no meio. E quando você fala sobre o final de um regime, pegar alguém, tirar de lá e colocar em outra situação qualquer, você não vai esperar que essa pessoa mude de ideia assim, da noite para o dia. Então é claro que conforme ele vai conversando com as pessoas ali em volta, ele vai tentar jogar esse jogo de xadrez mais na defensiva, tentando de repente não ser tão honesto assim com tudo que ele pensa. Aparentemente em Coruscant tem muita gente que tenta ficar meio em cima do muro ali sem tomar partido. É bastante triste, é de cortar o coração, porque a gente sabe que essas pessoas estão pensando muito mais no lucro e na sua felicidade pessoal e individual do que no todo, naquela coisa mais coletiva, galáctica. Mas de qualquer forma, se pra eles tá bom e quentinho por ali, eles vão tentar não reclamar demais, seja lá de quem esteja mandando, esteja ali no poder. Nos diálogos você percebe que ele tenta se esconder justamente com essa máscara social que eu tô comentando, porque no fim das contas você ter um perdão modesto, mesmo que ele não alcance todo o potencial que ele teria em outros lugares hierárquicos, se ele estivesse trabalhando para o Império, é muito preferível a de repente ser preso num lugar sombrio, escuro e esquecido. Então ele vai fazendo o possível para não se auto-sabotar e quem sabe ter melhores chances por outros caminhos, por outras formas. Muita gente acaba usando aquele papo de que o tempo do Império já passou, mas é sempre muito difícil a gente saber se essas pessoas estão sendo 100% honestas por todos esses motivos que eu acabei de citar. Então de repente ali uma situação onde você se vê pronto para beber com colegas, não são necessariamente amigos, mas pessoas que estão numa situação próxima, pode ser bastante convidativo, principalmente para uma pessoa solitária, uma pessoa que não tem uma vida social tão ativa e tal, pode ser justamente aquele tipo de momento que está faltando na vida dessa pessoa. De qualquer forma, não importa o quão mais próximos eles sejam do que o resto da galera do mundo lá fora, é sempre bom tomar cuidado. Então essa coisa de policiar o que você fala é um fantasma desagradável, constante que fica ali no ar. Ele se junta lá com o pessoalzinho e quem ele não esperava encontrar é a Alessandra Negrini da testosterona, pessoa com quem ele já teve contato no passado. Então enquanto eles estão ali interagindo entre eles, a gente vê que os nomes deles foram substituídos por códigos alfanuméricos, o que ajuda a manter um certo anonimato, que pode ser uma chave aí, uma ferramenta importante para você construir uma vida nova, afastando essas pessoas e não fazendo com que umas acabem tendo ligações com a outra que podem fazer com que elas ainda estejam presas numa parte de suas vidas que não é a intenção. A intenção é mover para frente mesmo, fazer com que seja vida nova, a partir daqui
tudo novo, tudo diferente, novos cargos, novas formas de ser produtivo dentro da sociedade. Se eles têm prazo específico para poder voltar a usar os seus nomes, não foi citado, tal, mas a gente sabe que naquele momento ali, aquilo muito provavelmente é uma coisa de transição. Então a gente vê que eles acabam realmente abraçando esse papo dos códigos e começam a conversar sobre as coisas que eles sentiam falta. Fica aquele senso de confusão, porque se você for dizer, eu sinto falta da época do Império, vai ficar um troço meio feio pra sua cara. Mas eles acabam falando, não é nada disso, a gente tá falando sobre coisas do cotidiano, do dia a dia, o que a gente tinha lá que a gente não tem aqui, que a gente sente falta. E é aí que ele faz o comentário a respeito dos tais biscoitos amarelos, que vinham com as rações. E aqui, nesse lugar central do núcleo, muito provavelmente eles nunca mais vão ver. Porque é o tipo da coisa que acontecia dentro das naves imperiais que estavam lá fora, fazendo com que o Império fosse levado pro resto da galáxia. Mesmo tendo esse negócio de se esconder ali, a princípio a gente sabe que eventualmente eles acabam se apresentando formalmente um pro outro. Ele é o cientista Dr. Ben Pershing e ela é a oficial de comunicações Elia Kane. A gente acaba participando da rotina dele um pouquinho e a gente vê que na real não falta nada. Ele tem moradia ali, um teto, uma unidade de casa, um apartamentinho reservado para ele, tem roupa para vestir, tem comida para comer, tem transporte, mas quando ele vai naquela visita regular ao droide burocrático, que mantém ali a atenção, vê se está tudo dentro dos conformes, faz as mesmas perguntinhas de sempre para saber se as coisas estão indo bem, a gente sente que o que ele não tem é justamente a tal da liberdade. No trabalho do dia a dia ele tem uma função repetitiva, burocrática e daquelas que ele sabe que está muito abaixo dele. O que de longe não ajuda ele a manter o espírito em alta, ficar com aquela moral afetada. Porque ele sabe que ele consegue fazer coisas muito mais interessantes, úteis e produtivas pro todo. Pena que elas são proibidas. Dá pra sentir nessa cena uma certa conexão com coisas que a gente viu também na série Andor. A gente vê que tem aquela burocracia, aquela coisa sufocante, aquela mesmice, aquela coisa que parece que todo mundo ali funciona dentro de parâmetros tão próximos que pro lado que você for, tem aquela cara de a qualquer momento você vai se perder. E até que em uma noite lá, de repente, tocam na porta dele e quando ele vai ver, tá lá uma das tais caixas de ração com os biscoitos amarelos. E aí ele fica intrigado, afinal, não era tão difícil de conseguir uma dessas coisas? Como é que foi brotar logo aqui? Na porta do meu quarto? Oh meu Deus! O que estão tentando me dizer? Em termos de estar ok com a sua própria consciência, como é que uma pessoa consegue conviver dividida entre fazer o que é certo e fazer o que lhe dizem que é certo? Porque afinal, se você pode fazer algo que pode ser bom para tanta gente, não é sua obrigação moral fazer isso? E quem é que define o que é certo e o que é errado? Será que você, se deixar de fazer exatamente o que o seu coração manda, você vai conseguir deitar tranquilo a cabeça no travesseiro e dormir à noite? Ao voltar a encontrar a Alessandra Negrini da Testosterona, a gente vê que ela começa a fazer ali um trabalho meio da serpente no paraíso. Ele, por sua vez, fica ao mesmo tempo como Adão, também dá uma de Eva, sendo meio seduzido, sendo que ela faz as brincadeiras, inclusive empurrando ele para fazer o que não é exatamente lá o mais correto, mas a princípio parece que é só uma pegadinha entre colegas. Quase que um gracejo ali para quebrar um pouco do gelo quando ela incentiva ele a tocar naquele alto da montanha, que seria a parte mais alta natural do planeta, que naquele ponto está exposta ao ar livre. Foi uma coisa interessante que eles fizeram. Mas esse papo de vai, encosta lá, viva um pouco, já é uma provocaçãozinha para aquilo que vai vir depois. E é justamente nessas que ela vai conquistando a confiança dele e até o final do passeio. Toda aquela coisa dele estar o tempo inteiro tentando prestar atenção em si mesmo para não falar besteira, ele já tá até falando demais, tá comentando com ela que ele acha basicamente um desperdício esse negócio de ter uma pesquisa tão importante que podia ser usada, já que ela fala a respeito de manipulação de DNA. A gente não sabe exatamente como é que ele usaria isso, mas a gente sabe o quão importante isso é, talvez para regenerar órgãos, talvez para criar compatibilidades entre medicinas e formas de doenças, de coisas que acontecem ali, talvez alguma coisa ali meio que fosse um substituto para entender o que na vida real a gente tem aqui como pesquisa de células-tronco ou algo desse
gênero. E ele fala aquilo com um peso, ele fala aquilo de uma forma que ela vai olhando e vai entendendo e concordando com ele. Talvez até concordando demais pro meu gosto, mas aparentemente, como eles já estiveram do mesmo lado da moeda, talvez, e apenas talvez, ela de fato seja uma pessoa sincera, que esteja estendendo ali a sua compreensão e vendo que, puxa vida, pois é, simplesmente pelo caso da burocracia ser tão grande acontecer e essa coisa da polarização ideológica das duas formas de governo, antes o Império, agora a Nova República, estarem acontecendo, talvez algo tão bacana vá se perder, vá deixar de ser usado pelas pessoas em geral por causa de uma picuinha besta. Então fica aquela conversa onde ela é super compreensiva com ele e ela vai demonstrando que talvez ele não esteja tão errado assim. De novo, para uma pessoa que leva uma vida tão solitária, aquelas palavras podem ser bastante sedutoras. Então pode-se dizer que é ela que, uma vez que ele já está prontinho para trilhar o caminho para o inferno, que é pavimentado com as tais boas intenções, ela abre a porta. Mas o que dá o empurrãozinho mesmo é a vontade dele de voltar a fazer aquilo que ele já fazia antes. Então não dá nem para dizer que a culpa é dela, né? Para mim transpareceu que ele baseia um pouco do como ele vê a coisa em cima de semântica, talvez meio que tentando mentir para si mesmo, para poder ficar mais tranquilo com o fato de estar querendo fazer algo que a princípio lhe é vetado, é colocado como proibido dentro da tecnologia a ser pesquisada dentro da Nova República até segunda ordem. Segunda ordem essa que talvez vá levar muito tempo para acontecer ou talvez nunca aconteça. Então, se ele conseguir mentir o suficiente e o suficientemente bem para si mesmo, talvez fique mais fácil fazer o que é errado, justificando que esse na verdade é o certo. Então é claro que ele acaba embarcando no convite dela, já que ela falou para ele que sabia exatamente aonde encontrar as coisas que ele precisava para mesmo na surdina continuar fazendo, sem ninguém saber as coisinhas da pesquisa dele, até que elas se tornassem de novo mais pertinentes e precisassem de outros elementos mais complicados, mas até lá eles parariam para pensar. Então como ela fala, aonde você acha que eu encontrei aquela caixa de biscoito que estava lá para você? Eu sei exatamente aonde ir, já que eles estão vivendo uma época literalmente de desmanche do Império e todas as coisas, equipamentos e naves estão sendo levadas para pátios para serem desmanchadas. Para raiva dele, nem sempre com esses equipamentos sendo colocados para bom uso, já que não tem pessoal suficiente para fazer isso no tempo que eles têm em mãos, fazendo com que as coisas aconteçam da forma mais justa, com as distribuições acontecendo, com essas coisas não sendo destruídas, mas sim recicladas, o que não é o caso. Então ele acompanha ela, tem a cena lá do trem, onde ele até meio que são caçados por aqueles droids que tomam conta ali das coisas como fiscais, e passa todo aquele esquema deles acabarem indo para os pátios e invadindo a nave, entrando no laboratório e vendo o que tem ali para poder ser reaproveitado. Mas quando eles chegam lá fora, ele nota que a vida não é justa, tudo fazia parte de um teste e ele falhou miseravelmente. A danada levou ele até ali, de novo como eu tinha dito, como a serpente que faz a tentação de Eva, para ver se ele estava forte nas convicções dele, mas o cara se pegou naquela ideia de que talvez ele pudesse fazer a diferença, acreditou naquele papinho sedutor dela de que não, o errado é não fazer. E na verdade ele deveria ter ficado quieto e não ter feito nada, mas agora é tarde e ele está sendo levado preso. Como eu ia dizendo, dá a entender que tem algumas coisas acontecendo ali nesse sistema de reabilitação que talvez não sejam os melhores, mas mesmo essa notícia não é plenamente compreendida pelas pessoas que fazem parte ali, que acreditam naquilo como se aquilo de fato fosse dar certo, por mais que tenham brechas lógicas claras, óbvias no que está acontecendo, mas a galera tá tão comprometida em fazer o bem, sem olhar a quem, que eles não olham nem o próprio rabo e não entendem que talvez eles estejam fazendo algo bastante errado. A tal máquina de reabilitação lá foi uma das coisas que me fez ter aquela conexão com a ideia do laranja mecânica. E aí a gente vê que ela, muito provavelmente uma agente dupla, se não tripla, tá lá mexendo no negócio, colocando a máquina no máximo, o que não era para acontecer. Agora com que propósitos e o que ela quer alcançar, fazendo as alterações na mente dele e para quem ela tá trabalhando a gente ainda não sabe. De qualquer forma, o cara se deu mal.
E já que é ele que tem os conhecimentos que tem, e agora muito provavelmente vai ser desviado no sistema, provavelmente sumindo, para ir ressurgir em algum lugar que só Dave Filoni e Jon Favreau sabem aonde é, talvez de fato ele esteja ligado com o retorno do Palpatine, hein? Então, em relação ao título do episódio, se não bastasse a história desse carinha, a gente acaba voltando a encontrar lá com o Mando e a Bo-Katan, que agora acabam chegando justamente no lugar onde está a patotinha da armeira, e tinha rolado aquela cena do batismo do garotinho, e o último lugar onde ele conversou com ela, falando que se eu for lá em Mandalore e acabar me banhando das águas vivas, eu estarei redimido, não serei mais um apóstata, então eu vou voltar para cá como um mandaloriano que deverá ser aceito pela galera de braços abertos. E ela disse sim, então é para lá que eles voltam. Assim que eles chegam lá, rola aquela estranhada, porque no fim das contas a galera ainda vê ele como um apóstata e ela nem se fala. A galera já sabe que abandonou o credo há muito tempo e tal, mas ele comenta o que ele acabou de fazer, diz que inclusive tem prova, e aí a gente vê que o Vizsla vira e fala: veremos, vamos ver qual é que é disso aí. Eles entram na caverna até que ficam de frente para a armeira, contam o que aconteceu. Ela, ainda cética, fala: daqui, vamos testar, vamos ver qual é que é. Joga no pocinho dela lá que ela trabalha, vê a coloração da coisa. De alguma forma aquilo deve trazer para ela a noção de que a pista realmente é real, de que aquilo prova que ele esteve no lugar correto. E aí então ela fala: muito bem, você acaba de ser redimido, você é um de nós novamente. E como deve ser, nós lhe abriremos os braços e receberemos. Inclusive ela também foi banhada nas mesmas águas. Onde a Bo-Katan, ainda meio sem entender, fala: mas eu nem sigo o credo. Você se banhou nas aguinhas lá? Banhei. Então, firmeza, filha. Desde que você não tire o capacete, você é bem-vinda para ficar. E aí eles são realmente recebidos com alegria, tapinhas nas costas, nos ombros, aquela coisa. Só não estão sorrindo porque estão de capacete, mas de qualquer forma foi uma aceitação que mostra mais uma vez uma ligação com o título de O Convertido. E pra ela, que tá olhando aquilo tudo com cara de: é tudo muito estranho, mas é até que bastante agradável, até porque agora a Bo-Katan nem casa tem pra ir e não tem quem a siga, então é só vantagem. E é quando nós chegamos no momento dos telanautas, quando o Chariban Gatai enviou pra gente um Responda 2 pontos, onde ele diz: tu não acha que o Ter Vizsla dominou o mitossauro usando a força? Talvez para um descendente dele ou para qualquer um que seja uma tarefa difícil, mas para um Jedi treinado não precisa temer criatura alguma. Chariban, uma das minhas teorias é de que talvez o tal Mandaloriano do título da série também esteja se referindo ao Grogu, que uma vez tendo sido adotado enquanto um Foundling, vai se tornar eventualmente um Mandaloriano, muito provavelmente com um capacetinho pequenininho e com buraquinhos para as orelhas. Mas, assim como nós já sabemos que tiveram outros Mandalorianos que tinham ligações com os Jedi, inclusive um deles que assim o era, criador inclusive do Sabre Negro, muito possível que o que você está falando seja verdade. Agora, o que vai acontecer com este mitossauro que a gente viu no episódio passado, vai saber. Eu imagino que a Bo-Katan, tendo sido a única que o viu naquele momento, talvez tenha usado aquilo como fonte de inspiração, talvez até para achar que ela tem algo de especial e que ela é algum tipo de Messias, vai-se lá saber. Então é isso, galera, acho que eu consegui cobrir os principais pontos do que foi mostrado nesse episódio, que foi atípico dentro dessa temporada. Talvez da série, teve uns momentos bastante cabeçudos, outros que talvez você precise assistir mais de uma vez para pescar os principais pontos ali, porque tem muita metáfora enfiada nas coisas que são mostradas, outras estão escancaradas, mas às vezes a nossa teimosia nos impede de aproveitar o que está sendo entregue de forma plena. Você aí de casa, se quiser fazer como o Chariban e participar aqui do programa, é só usar o Responda 2 pontos na frente do seu texto, que ele na semana que vem vai ser lido aqui no programa. Então é isso, um forte abraço, galera, que a força esteja com vocês e até mais. Como o Chariban, olha, ia acabar me banhando.